Bem. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32, a gente tem aqui a famosa parábola do filho pródigo, né? Como a gente conhece. A grande pergunta que a gente faz é: por que Jesus contou essa parábola, né? Por que ele está falando isso? Se a gente voltar um pouquinho lá para o versículo 1 aí de Lucas 15, o que está acontecendo aqui, né? Jesus está ensinando, está aí versículo 1, e não somente isso, né? Ele está comendo e bebendo com versículo 1, com publicanos e pecadores, né? Talvez aqui prostitutos. E o que acontece? Os religiosos, tá aí versículo 2, tanto fariseus como escriba, eles estão criticando Jesus por isso. Por que esse aí recebe pecadores e come com eles? Tendo em vista que ele é mestre, né? Ele sabe que pela lei isso é proibido, isso o tornaria um impuro. Como é que alguém que é mestre, santo, se envolve com pecadores impuros? Isso seria praticamente abominável. Então esse aqui é o contexto. Eles estão criticando Jesus porque ele está comendo e bebendo com esses pecadores. E a partir do versículo 3, Jesus começa a explicar para eles, ou melhor, Jesus responde a essas críticas que eles estão fazendo com ele. Por que Jesus está comendo e bebendo com eles? E aí Jesus conta 3 parábolas. E a primeira delas você tem aí o que também a gente conhece como a ovelha perdida, né? Onde, versículo 4, alguém possuindo 100 ovelhas, perde uma ali, deixa as 99, vai atrás de uma, dessa que se perdeu. E aí, lá no versículo 6 e também versículo 7, é dito o seguinte, e chegando em casa, ou seja, ele consegue achar essa ovelha perdida. Então ele chega em casa, versículo 6, ele reúne todo mundo, os vizinhos, e o que ele faz? Ele se alegra, porque ele achou essa ovelha. Versículo 7, ele também repete, só que aqui a figura, uma espécie de vamos dizer assim, de uma alegria, mas uma alegria no céu, né? Versículo 7, quando ele diz que digo-vos que haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então essa é aqui a primeira parábola que ele conta, respondendo então essa crítica dos fariseus e escribas, né, os doutores da lei aqui, as autoridades judaicas da época. Mas não para por aí. Ele vai contar agora uma segunda parábola, que é a parábola da dracma, né, ou dracma perdida, como a gente também conhece. E aí ele conta, né, uma mulher perde, né, ela tem 10 dracmas, perde uma, então ela começa a vasculhar tudo atrás dessa dracma perdida. E aí, versículo 9, ela encontra e diz o seguinte: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia se perdido. Versículo 10, mesma figura, há mais alegria no céu nos anjos de Deus, né, no caso aqui, quando um pecador se arrepende. Do mesmo jeito, o final da terceira parábola, também aqui, do filho pródigo, termina também com um festejo, que é o pai que chama todo mundo para festejar o filho dele que estava perdido no mundo, que estava morto, mas reviveu, voltou para casa. Preste atenção que alegria e festejo está conectado com o quê? Comida e bebida. É isso que Jesus está rebatendo essas críticas. Jesus veio para resgatar aquele que estava perdido. E é exatamente o que ele está fazendo aqui.
Por isso que ele está comendo com pecadores e publicanos. Por isso que ele está ensinando a eles. Esse foi o propósito dele. Ele veio resgatar aquele que estava perdido. Então essas 3 parábolas mostram, vamos dizer assim, rebatem essas críticas que eles estavam fazendo. Jesus não veio chamar os sãos, mas sim aqueles que necessitam de cura, aqueles que necessitam de graça, no caso aqui a graça de Deus. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar aqueles que são pecadores arrependidos para o seu reino. E é exatamente o que a gente tem aqui nessa terceira parábola, também chamada de parábola, a gente bem conhece, parábola aqui do filho pródigo, né? Para ficar melhor na nossa compreensão, eu vou dividir ela aqui em 3 partes. A primeira parte da nossa reflexão, está aí dos versículos de 12 a 20. Eu não vou seguir a cronologia aqui da parábola, certo? Mas só para a gente ter uma dinâmica. Versículos de 12 a 20, você tem aí, vamos dizer assim, a ilusão do filho mais novo. Então essa é a primeira parte da nossa reflexão. Versículos de 12 a 20, a ilusão aí do filho mais novo. Na segunda parte, você tem versículos de 25 a 30, que é a ira do filho mais velho. E por fim, na terceira parte, você tem aí o amor do pai. Versículo 12, versículo 20, versículo 24, versículo 31 a 32. Por isso que eu disse para vocês que eu não vou seguir a cronologia aqui do texto, né? Então você tem essas 3 partes da nossa reflexão, né? A ilusão do filho mais novo, a ira do filho mais velho e o amor do pai. Muito bem, então vamos lá, né? Para a gente não demorar muito por causa do tempo, né? Vamos lá, primeira parte, a ilusão aí do filho mais velho, né? Versículo 12. Melhor, versículo 11, né? Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Só até aqui, né? Esse pedido aqui é terrível. A gente olha aqui, né? Mas o pedido aqui é algo terrível, é algo, vamos dizer assim, macabro, né? Imagina só você dizer para o seu pai: pai, é o seguinte, eu quero que você morra e me dê o seu dinheiro. Esse é o pedido dele. Alguém que pede para um filho, um filho que pede para um pai na época a parte dos seus bens, a parte que lhe cabe da herança, ele está literalmente dizendo que quer que o pai morra. Quer que você morra, porque eu quero meus bens, eu quero meu dinheiro. Isso é terrível aqui, é um pedido horrível. Imagina só isso, né? Você pedindo para o seu pai ou para a sua mãe dinheiro, só que o seu dinheiro faz parte, vamos dizer assim, do testamento dele. E você só tem esse dinheiro se ele morrer. E mesmo assim você quer o dinheiro, você não quer saber, problema dele, ele que morre, eu quero meu dinheiro. Foi isso que o filho pródigo, ou o filho mais novo, pediu ao pai: eu quero que você morra. Isso vai piorar. O pai atende. Versículo 12, então o pai reparte seus bens entre eles, né? E aí, versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. O que vai agravar mais aqui, né? Ele pede para o pai morrer, porque ele quer os bens dele, ele não está se importando com o pedido, ele quer viver, né? Lembra, ele está iludido, vamos dizer assim, com o mundo, que para ele seria maravilhoso, né? Preste atenção que ele vive de forma irresponsável.
Isso mostra mais ainda o tamanho da maldade dele. Ele pede para o pai morrer porque ele quer viver uma vida, vamos dizer assim, licenciosa. Sem regras, sem, vamos dizer assim, o freio do pai dele. Ele vive como se não houvesse amanhã, praticamente como se o pai dele não existisse mais. Ele não está preocupado com isso. Ele quer uma liberdade, vamos dizer assim, né? Ele está iludido com o mundo que ele vai encontrar. Por isso o pedido dele é tão mau. Ele gasta de uma forma pior ainda, irresponsável. Ele está totalmente enganado com isso. Tem uma passagem em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz que há caminhos que ao homem parecem vida, mas que na realidade levam para a morte. É exatamente o que acontece aqui. Ele está iludido com o mundo que ele acha que ele vai ter, com o mundo maravilhoso que ele vai ter. Como diz, por exemplo, a expressão mais comum e mais firme no autor de Eclesiastes é dizer que o mundo é uma ilusão. Que tudo aquilo que a gente vê lá fora não passa de vapor, não passa de correr atrás do vento. É meramente uma ilusão. E é exatamente o que esse filho mais novo vai entender. Ou melhor, que ele vai viver. Ele começa a gastar tudo aquilo que o pai lhe deu de forma desregrada, irresponsável, como, vamos dizer assim, como se não houvesse amanhã. No entanto, a conta chega. Está aí o versículo 14. E depois de gastar tudo, houve naquele país distante no qual ele estava, uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. O que vai acontecer com isso? Versículo 15, ele começa a cuidar dos porcos, e ele, versículo 16, ele deseja comer a ração dos porcos. Ele tinha tudo, desejou a morte do pai dele, pegou seus bens, foi gastar de forma irresponsável. Talvez, o texto não diz isso, mas talvez frequentar, tavernas na época, não sei, bebedeiras, talvez com prostituição, não sei. O fato é que ele gastou esse dinheiro de forma irresponsável. Resultado, ele começa a passar necessidades, ele vai cuidar de porcos, ele deseja até mesmo comer a lavagem dos porcos. Ou seja, a conta chega. E a conta é alta. Ele perde tudo. Ele sai de uma vida boa, com seu pai, com seu irmão, para uma vida miserável, de cuidado de porcos. Tinha o que comer, tinha o que beber, tinha onde dormir. É o que ele diz, aí no versículo 17. Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? A conta chega. É engraçado, isso aqui, Isso aqui às vezes parece tão longe da gente, mas na realidade não é, Quem aqui nunca deu ouvido a pai e mãe? Quantas vezes nosso pai e nossa mãe não disseram pra gente, olha, não faz isso, que lá na frente tu vai colher, lá na frente tu vai se arrepender disso, aquilo que tu faz. A gente não ouve isso, pelo menos não ouviu isso. A gente deu ouvido? Não. Quantos e quantos erros a gente não já cometeu na vida? E aí a gente olha, poxa, eu estou nessa situação, mas meu pai e minha mãe me avisaram disso. E aqui é engraçado, Olha só, versículo 17 e 20. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai, lhe direi, pai, pequei contra ti e contra o céu. Ele cai em si, Por que eu estou falando que isso aqui é meio engraçado, Porque
parece que a gente só toma consciência do nosso erro quando a gente experimenta a pior parte do erro, a prática. Nossos pais nos ensinaram isso, mas a gente teima, pra gente isso não tem nada a ver, né? Mas quando a gente cai em si e vê que aquilo dali está errado, e vê que nossos pais estão certos, já é tarde. A gente está vivendo exatamente a consequência do nosso erro. No caso dele aqui, ele está experimentando um caos de uma vida miserável. Ele tinha tudo aqui. E mesmo assim, joga tudo para o ar. E vai cuidar de porcos, vai viver uma vida miserável na lama. Ele experimenta o seu próprio erro. Eu acho que aqui fica de lição, né, para todos nós, né? A gente precisa dar mais ouvidos, conselhos, seja dos nossos pais, seja, por exemplo, dos nossos líderes, enfim, a gente precisa dar mais ouvidos. Caso contrário, a gente pode acabar dessa forma aqui, né? Arrependido, tomando consciência, já na consequência do nosso erro. E aí, ele cai em si e, obviamente, ele se arrepende, né? Está aí versículo 18. Quando ele diz: vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra ti, né? Perceba que o primeiro ato dele aqui é reconhecer o seu pecado, né? Mas ele pecou em primeiro lugar, como ele mesmo diz aqui, contra o céu, ou seja, contra Deus, onde está o reino de Deus, onde está o seu governo. Então, o primeiro pecado dele é contra Deus. Ele desonra aqui, por exemplo, o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Ele desejou a morte do seu pai para ter o que ele tinha. Ele pecou em primeiro lugar contra Deus, né? Assim, por exemplo, como você tem aí Salmo 51, versículo 4, né? Quando Davi adultera lá com Batseba, e ele diz que ele peca contra Deus, e somente contra Deus ele fez o que é mal. Ele matou Urias, mas ele sabe que o seu maior pecado é contra Deus. E aí depois, obviamente, ele pede aí, caindo em si, tomando noção da vida que ele está vivendo ali. Ele cai em si e diz: pedirei perdão ao meu pai, e pedirei ao meu pai que me aceite pelo menos aí como um dos seus escravos. E ele volta para o seu pai. Aqui a gente encerra a primeira parte do filho mais novo. Ele vai para o pai. A grande questão agora é o seguinte: o que está acontecendo no discurso de Jesus para os pecadores? Eles estão arrependidos, lembra? Talvez aqui sejam prostitutas, talvez bebarrões, enfim, publicanos, aqui talvez a ideia de ladrões, né, que roubavam o povo, corruptos. A semelhança desse filho mais novo, eles pecam, desobedecem a Deus, mas se arrependem. E se voltam para o pai e dizem: vou até ele, pedirei desculpas e pedirei a ele que me receba pelo menos como um de seus escravos. Aqui encerra a parte do filho mais novo. E aqui eu entro na parte do filho mais velho. Versículo 25. Repito, não vou seguir a cronologia do texto, né? Para ficar de forma mais dinâmica, né? Versículo 25 agora, que a gente entra na segunda parte, que é a ira do filho mais velho. O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar de casa, ouviu a música e danças. E chamando um dos servos, perguntou: o que era aquilo? E este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não quis entrar em casa. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, versículo 29, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Só até aqui. O filho mais velho está indignado aqui. Lembra do pedido que o filho mais novo, o irmão dele, fez ao pai: eu quero que você morra, porque eu quero a parte dos meus bens. Ele vai para o mundo, gasta tudo, vive aquela miséria que ele viveu, aquela ilusão que ele teve. Ele volta agora para o pai. No entanto, o filho mais novo, o filho mais velho aqui, não tem isso como bons olhos. Ele se irrita. Ele tem ira desse irmão mais novo. Preste atenção que ele desconsidera, está aí versículo 30, né? Ele desconsidera esse irmão mais novo como se não fosse irmão dele, né? Chegando, porém, este teu filho, que me desperdiçou teus bens, e você deu o melhor para ele. Você o recebeu. Eu te obedeço, eu guardo a tua lei, eu guardo teus mandamentos, vamos dizer assim. E o Senhor nunca me deu nada. Essa aqui é a mesma figura que está... Perdão, é exatamente o contexto que está acontecendo lá no discurso de Jesus aos publicanos e aos escribas. Por que eles estão com raiva de Jesus? Lembra? Porque Jesus está comendo com pecadores, está recebendo eles. É exatamente o que está acontecendo aqui. O filho mais velho está com raiva do pai porque recebeu o filho mais novo. Em outras palavras, vamos dizer assim, é como se o filho mais novo fosse aqueles pecadores e publicanos que estão ali, voltam arrependidos para Jesus ali, e Jesus está recebendo eles. Mas os escribas, fariseus, os líderes da lei, o filho mais velho, não aceita isso. Porque eles obedecem, eles guardam a lei, eles são tementes a Deus, por assim dizer. Já esse aqui não, ele é um ímpio, ele é um gentio, é um publicano, um pecador. E você o recebe. Ele está com raiva aqui. E é o engraçado que parece que o vilão de toda a história aqui vira o próprio pai, que recebe esse homem que pediu a sua morte. E aí, terceira parte, você tem aqui o amor do pai. O pai, ele tenta, ou melhor, né? Está aí versículo 31, ele faz aí uma espécie de reconciliação, né? Mas o pai disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois... E aqui vem um detalhe, né? Este teu irmão... Perceba que ele está rebatendo o que o filho mais velho disse para ele. Este teu filho, este teu irmão, estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. O pai aqui, ele, versículo 12, ele reparte tudo. Ele pega a parte da sua herança, dá ao filho mais novo. E o filho, obviamente, se arrepende e volta para o pai. E aqui vem uma coisa legal, né? Versículo 20. Quando o filho mais novo retorna, arrependido, tomando consciência daquilo que ele fez, do mal que ele viveu, ou do mal que ele fez o pai, do mal que ele experimentou,
Versículo 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda ele longe, ou seja, o filho está ali correndo atrás do pai. Seu pai o viu, encheu-se de compaixão. E aqui vem um detalhe. Correndo, lançou ao seu pescoço e o beijou. Um pai, na época, um ancião na época, correr era tido como uma espécie de, vamos dizer assim, era totalmente contrário à cultura da época. Era praticamente inaceitável isso. Então o pai corre até o filho. Ele vê o filho de longe, talvez maltrapilho, sujo, não sei. O próprio pai corre até o filho. O beija. Recebe o seu filho. Lança ao pescoço dele, beija ele, versículo 20. E aqui vem um detalhe, Um filho que desejou a sua morte, desejou o seu mal, e um pai vê seu filho de longe, se enche de misericórdia, se enche de compaixão e vai até ele. O nome disso é bondade. Preste atenção que a figura aqui é exatamente o que Deus faz conosco. Não é a gente que vai atrás dele. Não somos nós que em momento algum buscamos a Deus. Não somos nós que em momento algum olhamos para a nossa vida no mundo e dizemos assim, poxa, vamos voltar para Deus. Não fomos nós em momento algum, por exemplo, que enviamos Jesus para morrer em nosso lugar. Foi o Pai que enviou seu Filho. É praticamente a mesma figura aqui. É a figura de Deus que corre, por assim dizer, até o pecador para salvá-lo. É Deus quem vai atrás da gente. Foi Deus quem nos salvou. Foi Deus que antes da fundação do mundo, antes de você existir, antes de eu existir, Ele já nos amava. E a demonstração exatamente desse amor dele foi o fato dele ter enviado o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Não fomos nós que amamos a Ele, não fomos nós quem fomos a Ele. Ele foi a nós. Nós fomos achados por Ele. Deus não olhou na eternidade para ver se havia amor em mim, para ver se havia amor em você, para ver se o meu coração, se o seu coração, em algum momento da história, se renderia à sua graça, em momento algum. Acho que é Salmos 14, que diz que quando Deus olha do céu para a humanidade, Ele só vê mal, Ele só vê pecado, não há um justo sequer, todos pecaram. Foi isso que Deus enxergou em todos nós. Mas antes da fundação do mundo, Ele nos amou. E enviou o seu Filho. É a figura do Deus que corre. É exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Ele está indo atrás desses pecadores, anunciando o Evangelho, pregando a salvação para esses pecadores arrependidos, para que eles se voltem para Deus. E aí, versículo 22 a 23, o Pai agora, e é exatamente isso que Deus faz com a gente, e é exatamente isso que Jesus fez com aqueles pecadores, que ele estava sendo criticado porque estava comendo e bebendo com eles. Olha o que o Pai faz, versículo 22. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, coloque um anel no seu dedo, sandália nos pés, tragam também o melhor bezerro, matam, comam e se alegrem. O Pai aqui, além de compaixão, além de amor demonstrado, Ele traz para o Filho dignidade. Dignidade. Imagina só você, maltrapilho, sujo,
com fome, com sede. O pai vê toda essa situação desse filho dessa forma. E o pai traz dignidade para ele. Coloca o anel no seu dedo, sandália nos pés, a melhor roupa, traz comida, traz água. É exatamente isso que Deus faz conosco. Traz dignidade. O pecado nos torna dessa forma, miseráveis, sujos. Deus nos trouxe dignidade por meio do seu Filho. Repito, é a figura do Deus que corre. Foi Deus quem foi atrás de nós. Foi Ele que nos amou primeiro. E se hoje a gente pode se reunir para cultuar a Deus, porque esse momento que está acontecendo aqui, com Jesus e os publicanos, fariseus, pecadores, existiu. Jesus está ali resgatando, por exemplo, aquele filho pródigo, que seriam esses pecadores. O arrependimento. Eu acho que esse é o ponto central aqui. Caindo em si. E aí vem um detalhe, né? Como é que a gente cai em si? Como é que a gente se arrepende dos nossos pecados? E a resposta óbvia disso tudo é que, Jesus foi para a cruz, derramar seu sangue em nosso favor. E 2, Ele envia seu Espírito para o nosso coração, para que Ele transforme nosso coração, para que enfim a gente possa olhar para a cruz, ver o Filho de Deus sangrando em nosso lugar, e aí sim voltasse para o Pai, e o Pai nos receber de braços abertos. É isso que acontece com a gente. Hoje temos dignidade, não porque o mundo nos deu, mas porque o Pai nos deu. Somos filho dele. E aí vem um detalhe, né? Essa maldade que o filho fez aqui com o pai, pedindo a morte do seu pai, segundo a cultura da época, o pai teria todo o direito de o deserdar. Ou, em alguns casos aqui mais drásticos, até mesmo de matá-lo. É por isso que, quando ele se dá conta, quando ele cai em si, ele diz: eu vou para o meu pai. Não sou digno de nada. Não sou digno de ser seu filho, mas vou pedir para que ele me receba pelo menos como um escravo. Deus não nos recebe como escravos, somos seus filhos. Somos servos dele, é óbvio, mas somos seus filhos. Em resumo, o que a gente pode ver, não somente da parábola do filho pródigo, mas também da dracma, dessas 100 ovelhas, é graça. É a graça de Deus. É Deus derramando a sua graça sobre pecadores. E o que a gente pode aprender, né, disso tudo, né? Para a gente encerrar a quarta e última parte aqui, né? Que são as lições. Acho que a primeira delas, é bem claro, né? É que a gente não pode viver sem correção alguma, a gente não pode viver sem disciplina, a gente não pode viver sem alguém ali, vamos dizer assim, nos freando. Provérbios 4:13 diz que a disciplina ou a correção, ela é a nossa vida. Uma vida, vamos dizer assim, licenciosa, vivendo aquilo que a gente quer, que o nosso coração deseja, na realidade é uma angústia. Foi isso que o filho pródigo aqui experimentou, uma angústia. É exatamente o que a gente vê no mundo hoje. Não é alegria, não é felicidade. O que a gente está vivendo, por exemplo, nesse momento aqui, momento de carnaval, não é alegria, é angústia. E aqui eu cito as palavras de Machado de Assis, né? Ele tem um livro chamado Quincas Borba, né? E logo no início do livro ele diz assim, que praticamente a vida, ela é uma beleza de espectro, né? Ou seja, é uma beleza fantasmagórica.
não é real. A felicidade do mundo é isso, ela é um fantasma, ela é um espectro, ela é uma ilusão. Foi exatamente isso que o filho pródigo experimentou, uma ilusão. Não podemos viver uma vida licenciosa. O resultado é angústia, desespero. Segunda lição, e óbvio, né, também, o mundo é uma ilusão. Os prazeres do mundo é uma ilusão. O amor do mundo é uma ilusão. O que há no mundo é simplesmente o desejo da carne, o desejo dos olhos, o desejo do coração de fazer o que é mal. 1 de João, capítulo 2, versículos de 15 a 16. É simplesmente ilusão. E o que nos resta é angústia. Foi isso que o filho pródigo experimentou. Terceira, a religiosidade nos torna engessados. E aqui você tem tanto a figura do filho mais velho, quanto a figura lá dos escribas e fariseus, quanto a liderança de Israel na época. A religiosidade, ela praticamente nos torna sem misericórdia. Jesus está ali ensinando aqueles homens, pregando o evangelho do reino, e o religioso passa e diz: esse aí, não tem mais jeito não, deixa esse desgraçado morrer, problema dele. A religiosidade nos torna engessados. Foi isso que aconteceu quando Jesus ensinava aqueles homens, comia e bebia com eles, e os fariseus criticavam a ele. Quarto e último, a graça de Deus, né? As três parábolas estão recheadas exatamente disso. Quando um pecador se arrepende, há alegria. Quando um pecador se arrepende, há festejo. Isso é graça. Jesus veio chamar aquele que estava perdido. Jesus veio buscar aquele que estava doente. E aqui, doença não é qualquer doença. Doença aqui é aquela de Isaías capítulo 1. É aquela de Isaías capítulo 1. Jesus veio curar essa doença aí. Não é doença no sentido clínico que a gente tem hoje, mas é essa doença de Isaías capítulo 1. É a figura daquele ser doente, do alto da cabeça à planta do pé. Ele veio chamar esses, curá-los e devolver, ou melhor, introjetá-lo no reino de Deus. Nós somos esses que pecamos, a semelhança do filho mais velho, do filho mais novo, desobedecemos, fomos para o mundo, e a semelhança do filho mais novo, desejamos que Deus nunca existisse. Agora, a grande pergunta é por quê? Porque se Deus nunca existisse, a gente poderia pecar em paz. A gente poderia viver uma vida licenciosa em paz. A semelhança do filho mais novo, também não queríamos que Deus existisse. Mas a semelhança do filho mais novo, nos arrependemos. E a semelhança dele, o Pai nos aceita de volta. Amém? Que Deus possa nos dar graça, né? E nos ajudar com a nossa caminhada. E que Ele possa nos abençoar. Amém? Vamos orar. Ficar de pé. Curva a tua cabeça e oremos. Senhor, o que a gente pode dizer a Ti? O que a gente pode falar a Ti? O Senhor já nos deu tudo. Estávamos no mundo perdido, maltrapilho, angustiado, sem Ti, sem esperança, sem alegria. Mas
O Senhor, a semelhança desse pai aqui que corre, o Senhor foi até nós. O Senhor enviou seu filho para morrer em nosso lugar. O Senhor nos recebe, nos dá dignidade outra vez. E essa é a nossa maior dignidade, é porque somos teus filhos. Podemos orar a Ti. Podemos estar no Teu reino. Podemos ter esperança de novo, coisa que não tínhamos no mundo. Podemos estar contigo, podemos participar da Tua mesa. Podemos fazer parte da família real, da família celeste. O Senhor nos trouxe dignidade, coisa que não tínhamos no mundo. O mundo não pode nos oferecer isso, mas somente o Senhor. O Senhor nos trouxe paz nesse mundo de angústia. O Senhor nos trouxe amor nesse mundo que só prospera a maldade, que só deseja o mal. O Senhor nos trouxe bonança. O Senhor nos recebeu de novo. O que a gente pode dizer para Ti? O que as nossas palavras podem falar a Ti, tendo em vista que não há palavras nossas. Somente o nosso coração, Senhor, dobrado diante de Ti, sangrando por Ti, Te adorando. Senhor, que nossa alma possa ser íntegra diante de Ti, que todo o nosso ser deseja a Tua presença, não somente hoje, não somente aqui nesse momento, mas todo dia, Senhor. Que a gente possa dormir, mas que nosso primeiro, último pensamento seja como Te adorar. Que nosso maior desejo, que nossos planos, o plano da nossa vida seja cultuar a Ti. Não temos significado, Senhor, na vida a não ser a Tua presença. O Senhor nos libertou daquele mundo. O Senhor nos libertou daquele mundo de angústia, de pecado, de miséria no qual vivíamos. E hoje estamos aqui, Senhor, nessa data, para cultuar a Ti, com o nosso coração transformado por Ti. Quem somos nós, Senhor, sem Ti? Quem somos nós sem Tua presença? Quem somos nós sem Teu amor? Não há palavras para descrever nossa gratidão a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos amado. Obrigado por ter nos buscado. Foi o Senhor quem nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, por Teu amor. Obrigado por Tua presença. E obrigado por Tua salvação em nossas vidas. Protege-nos, Senhor, e nos guarda sempre. Guia as nossas vidas, guia nossos passos e nos guia para os nossos lares, para que possamos, ao chegar em casa, ainda assim, Senhor, nos lembrar desse amor tão tremendo e maravilhoso. O Senhor nos buscou. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Pelo poder do Santo Espírito em nossas vidas, nós oramos a Ti e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.